Beleza? Cansado, meu rapaziada. Desabafo pra mim, pensar ver isso daqui no tempo. Cara, espero muito que você tenha passado no seu concurso. Pelo amor de Deus, vira policial. Mas enfim, não esquece do tanto que você tá se esforçando. Se conseguiu ou não conseguiu. Eu sei que você vai conseguir, você é dedicado. Mas não esquece, cara, que você tá aqui, ó, passando poucas e boas. Se matando de estudar, muita coisa que você não entende, coisa que você não conhece, coisa que é completamente nova pra você. Completamente, completamente. Então, assim, você tá batalhando. Se você vai cair, você caiu atirando. E se você vai conseguir, porque eu tô aqui. Esse Flávio de hoje tá ralando pro Flávio de amanhã conseguir vestir uma farda. Enfim, cenário alternativo correto. Ainda que a sentença condenatória tenha transitado em julgado, compete ao juiz criminal prolator da sentença aplicar aos julgados a lei concedida por qualquer modo favorecer o agente. Juiz de execução. Constitui direito do preso de cônjuge, companheiro, parentes, amigos em dias determinados. Sim. Trocar presos condenados, nacionais e estrangeiros. Os presos condenados, sim. Não. Não. Exatamente. O direito do preso de manter correspondência com pessoas externas do caso não pode ser suspenso e restrito em qualquer hipótese. Todo direito pode. E com pena em regime fechado poderá remir. Não. Só um minutinho. Ernesto foi condenado a pena de 12 anos de reclusão de regime inicial por crime hediondo cometido com violência à pessoa. Beleza? Assim, segundo a lei federal, então ele cometeu um crime hediondo com violência à pessoa, mas não falou se tinha estado morto. Provavelmente pela pena. No Estatuto Penitenciário do Paraná, depois da sentença penal condenatória tentar julgado, que foi expedida aqui de recolhimento da execução penal, Ernesto deverá iniciar o cumprimento de pena. Peraí. Essa aqui me até me assustou de tão fácil que é. Eu vou ter que começar. Eu não gosto desse, mas essa é pra ver. Tá vivo ou não? Questão louca. O termo da lei de execução penal assinale a alternativa incorreta. Sempre gosto de pôr esse X aqui, porque se eu me esquecer em algum momento, eu olho para esse X e eu lembro. Estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Corretíssimo, não é? O estabelecimento penal, conforme sua natureza, deverá
contar seus dependentes com áreas destinadas a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Mesmo quando essa arquitetura não poderá abrigar estabelecimento de destinação diversa, ainda que devidamente isolado. Pode sim, então essa. Mulher maior de 70 anos separadamente serão recolhidas estabelecimento adequado à sua condição especial. Mateus, condenado em regime fechado por tráfico de droga e associação para o tráfico, ou seja, para de John, instou rebelião no Veredito, que subverteu a disciplina interna e estabelecimento prisional. Considerando a situação hipotética acima de acordo com a lei de execução penal, assinale a resposta correta. Beleza, ó. Então, Mateus incitou rebelião, subverteu a ordem. Mateus esperar uma advertência verbal. Poderá, assim, como regime será, receberá uma repreensão, Mateus não sofrerá punição. RDD, pois. À luz da lei, assinale a alternativa que não esteja em consonância com a lei. Trabalho condenado. Estou aqui. Trabalho condenado não poderá. Trabalho condenado não poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública, visto que, ferida a autonomia gerenciado. Vou deixar uma dúvida aqui, porque ele pode trabalhar, mas vamos ver. Trabalho externo será admissível para os em regime fechado, somente serviço realizado por organização direta ou indireta. Em favor da disciplina, certo? Prestação de trabalho em entidade privada depende do consentimento expresso da empresa. Entidade privada. Ah, porque foi a que mais me tocou. De entidade privada, eu sei que só pode com consentimento preso. Públicas, guias, poderia ser também. Nos termos da lei de execução penal e entendimentos tribunais superiores, não é alternativa correta. Não achei que ia ter duas. Assistência material ao preso à internet constitui o fornecimento da alimentação, vestuário e instalações de higiene. Correto ou não é? Recluso detento em aceitar alimento que julga impróprio a consumo quando realizado de forma pacífica e sem ameaça de ambiente carcerário não configurar falta grave. Nada disso, falta grave, então. Pode aparecer celular ou de seus componentes essenciais pelo apenado constituir falta grave. Constitui um dever social. Não terá unidade punitiva em infrator da lei? Não, não tem lei dessa. Para a prorrogação do prazo de permanência em preso no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a lei de execução penal. A cadeia pública destina aos recolhimentos de presos provisórios. No centro de observação, realizar-se-ão os exames gerais criminológicos, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Sim. O centro de observação será instalado em unidade autônoma e anexo ao estabelecimento penal. Acredito que sim também. Em cada região haverá pelo menos uma casa albergada, poderá conter
Sim. Duas, é uma. Lê. A gente vai ficando fera, gente. Aqui a gente vai só ficando perto da nossa aprovação. Assinale os itens a seguir. Analise os itens a seguir. Viajando. A colônia agrícola industrial similar destinam-se ao cumprimento em regime aberto. A colônia agrícola industrial similar destina-se ao cumprimento em pena regime aberto? Não, semiaberto. A casa de albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto? Claro que não, né? O total de custódia e tratamento psiquiátrico destinam-se aos inimputáveis e semi-imputáveis, referido ao artigo 26, parágrafo 1 do Código Penal. Só 3 está correto. 6 metros quadrados. É só de eu ler aqui eu já vi. Ordenamento do preso, armamento por propriedade celular de 6 metros quadrados. Assinale a alternativa correta de acordo com a lei de execução penal. A função de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal é delegável. Claro que não. O preso provisório ficará junto com os demais presos condenados. Claro que não. O preso condenado por crime de honra e parágrafo junto com os criminais condenados por crime sem violência. Não. Sim. Não. Orgulho. Que orgulho, cara. Você tá se dando. Polis. Errou nenhum. Mais 10, né? Merece. De acordo com a lei de execução penal, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, quando ocasionar subversão à ordem e disciplinas internas. Sujeitará o preso provisório condenado na nação estrangeira sem prejuízo de sanção penal RDD. Terá duração máxima de até 2 anos sem prejuízo de repetição da sanção por falta grave. Analise a alternativa correta de acordo com a LEP. As sanções poderão colocar em perigo? Claro que não. Poderá haver falta e sanção disciplinar sem expressa anterior prisão legal alimentar? Claro que não. É possível a aplicação de sanções coletivas? Não. É vedado o emprego de sala escura? Sim. Condenado ou denunciado no início da execução da pena não será cientificado a normas disciplinares? Claro que será, né? Letra D, número 4. Alfabeto. Já é, de acordo com a lei de execução penal, expressamente um direito do preso. Direito, não dever. Vigia pessoal é ser. Dever. Conduta oposta aos movimentos individuais. Dever. Direito. No que se refere à execução penal à luz da jurisprudência, assinale a alternativa incorreta. A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta disciplinar natureza média. Pode ser que seja essa. Vamos ver o resto, porque é importante até para revisar que o resto está correto. Patamar mínimo diferenciado de remuneração dos presos, não representa a violação dos princípios de dignidade humana, isonomia, não aplicável e pode garantir o salário mínimo previsto. O tempo excedido na frequência escolar, 12 horas da carteira deve ser considerado uma de pena. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de computação de pena em dúvida. À luz da jurisprudência atual no que se refere à execução penal, analise os itens a seguir. Admite-se a progressão de regime do cumprimento de pena com aplicação imediata de regime menos severo nela determinado antes do transjulgado de sentença condenatória? Não. A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime, demais benefícios de execução, desde que não ocorra condenação posterior. Certo. Compete ao juiz de execução penais do Estado, execução de penas impostas, sentenciar pela Justiça Federal, militar e eleitoral, por recolher estabelecimento de sujeição federal, não. Só dois, correto? Não tem.
A 2 a gente sabe que tá correto. Ó, aqui viu que a 3 não tá correta. A 3 tá correta também. Justiça Federal. Esse é o nível hard. Constituem deveres do condenado expressamente previsto na LEP, exceto. Então, o que que não é dever? É direito. Momento disciplinar do primeiro defesa da sentença, dever, insubmissão, submissão. Sim, sim. De acordo com a LEP, se refere ao trabalho internacional, a alternativa é correta. Condenado a pena privativa de liberdade não está obrigado a trabalho, pelo amor de Deus, né? Não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso apenas nos domingos e feriados. Menores de 50 anos poderão solicitar ocupação da sua idade 60. 70, na verdade. Para o período provisório, trabalho não obrigatório. Completamente. O trabalho do preço será remunerado mediante período de tabela, não podendo ser inferior a 3 quartos do salário mínimo. No que se refere à lei de execução penal, analise os itens a seguir. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, estabelecimento adequado no prazo prorrogável de 3 meses. Errado. Todos aqui que estão com. Para os efeitos da lei de execução penal, considera-se egresso liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contratação e estabelecimento e liberado condicional durante o período de prova. Correto. O serviço da assistência social colaborará com o egresso para a obtenção do trabalho. Última questãozinha que eu vou dar uma descansada, rapaziada. O que se refere à execução penal, doutrina e jurisprudência, cenário alternativa é incorreto. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação no serviço organizado no sistema estabelecimento penal. Certo? Então não é. Estabelecimento haverá local apropriado para culto religioso? Certo? Então não é. Nenhum preso internado poderá se obrigar a participar de atividades religiosas? Certo? Não é. Não, não é um de educação religioso. Após. Quis errar. Eu errei 7, acertei 48. Vou fazer mais duas. Pelo amor de Deus, vou fazer mais duas. Vou fechar aqui com 50 por enquanto. Dar uma descansadinha, né, pai? Ninguém de ferro. Segundo a lei de execução penal, nos estabelecimentos penais destinados a mulheres, sendo dotado de berçário, onde condenar a possibilidade de suicídio, inclusive amamentá-lo por no mínimo. No máximo. Seria 6 meses. Tudo bem. Ah, de acordo com a lei de execução penal, a mulher e o maior de 60 anos. Separadamente, sobre a polícia estabelecimento próprio adequado à condição pessoal. Hoje, errei 7, acertei 50. Cara, nesse tempo todo que eu tô aqui, não tem 6 meses, tá? Coloco 6 meses aqui, mas comecei dia 29 de setembro. Aí veio outubro inteiro e agora novembro, né? Acertei 992 questões e errei 269. Tô com 80% de aproveitamento no prazo total. Tem muita questão, algumas eu sou bom, tipo, uma LEP, tá aqui no item, algumas outras LEP eu sou bom,
Agora essa aqui ignora. Direitos humanos também, isso não. Raciocínio lógico fraco ainda. Língua portuguesa fraquíssimo. Informática também. Informática, 83% de aproveitamento. Direito processual penal fiz pouco. Não vai cobrar agora. Direito penal tem que fazer um pouco mais, né? Vou pegar um pouco firme aqui, mas estou fazendo. Direito constitucional bastante também, estou bem. E direito administrativo fiz pouco também, não vai ser cobrado por agora. Pra cima, Flávia, avante, luta, siga, depois você vem cá, vê a sua batalha, vê o que está passando, né? Pra quem acha que eu estou postando isso aqui para me mostrar, para mostrar para mim, no futuro, poder ver, poder compartilhar com meus amigos, meus filhos, mostrar que eu vim do nada, porque no momento, essa gravação, que fique bem claro que eu estou do nada, não tem dinheiro, não tem nada. Eu vim do nada e vou construir a minha carreira, o meu micro império. Eu vou ser bilionário, mas eu quero ter minhas coisas e ter uma vida boa. Poder abrir um armário e tá cheio de borracha. E nunca eu passo fome, tá? Longe disso. Mas eu quero proporcionar isso. Enfim, obrigado, vamos pra cima.